A primeira turma do STF fez mais uma rodada de depoimentos das testemunhas do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, pelo inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado no país. A reportagem é de Bruno Pinheiro. O Supremo Tribunal Federal ouviu nesta quinta-feira o ex-secretário de Política Econômica do governo de Bolsonaro, Adolfo Saxida, que foi indicado como testemunha do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O questionamento das defesas a Adolfo Saxida nesta quinta-feira foi justamente e restritamente sobre uma reunião que aconteceu no governo de Bolsonaro em 5 de julho de 2022. Ele disse relembrar dessa reunião que foi cobrado o empenho dos ministros para uma defesa maior do governo de Jair Bolsonaro e também foi discutido uma questão sobre as urnas eletrônicas, o que não era nenhuma novidade, já que desde 2007 as pessoas já estavam questionando o sistema eleitoral e que ele acredita que não era nenhuma novidade este questionamento nesta reunião. Disse ainda que Mauro Cid também esteve em algumas reuniões, em outras não, e que havia essa rotação de ajudantes, já que Mauro Cid não era o único ajudante de ordens do governo de Jair Bolsonaro. Tinha ajudantes de ordens que eram do Exército, da Marinha e tinha Mauro Cid. E que não se lembra de Mauro Cid em uma reunião tão importante como reuniões sobre os combustíveis, sobre energia, de Mauro Cid ter discutido diretamente ao lado de Jair Bolsonaro. Nesta sexta-feira, novos depoimentos serão realizados aqui no Supremo Tribunal Federal. Essa oitiva, que deverá iniciar às 8 horas da manhã até o dia 2 de junho, as testemunhas indicadas pela defesa de Anderson Torres serão ouvidas aqui no Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, foi dispensado da audiência desta quinta-feira, mas nesta sexta-feira, nomes importantes como do atual senador Ciro Nogueira e do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, serão ouvidos pelo ministro relator Alexandre de Moraes. De Brasília, o Bruno Pinheiro. A dúvida é saber até que ponto essas declarações, até nessa quinta-feira tivemos o Bruno Bianco, que foi do próprio governo, da área jurídica, falando que foi consultado, ou o ex-presidente teria consultado a equipe jurídica sobre uma possibilidade de tentar contestar o resultado eleitoral. De que forma isso prejudica quem está sendo investigado? Olha, Thiago, esse tipo de depoimentos que são feitos por testemunhas de defesa ou de acusação, eles são utilizados justamente no sentido de produzir prova de que a tese eventualmente acusatória ou a tese defensiva possam se reforçar com esses argumentos, com esses elementos. E, eventualmente, em situações como essa, a testemunha acaba dando elementos, dando fatos que possam confirmar aquilo que a tese de acusação ou aquilo que a tese de defesa vinha sustentando. Em situações como essa, por exemplo, que muitas vezes acabem dando elementos de que teria havido por parte do ex-presidente algum interesse, uma análise, um estudo para que houvesse algum tipo de prática que questionasse os resultados eleitorais, isso pode ser interpretado pela Procuradoria-Geral da República, por exemplo, como uma confirmação à sua tese e pode ser utilizado agora ao longo desse julgamento na apreciação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Dora, queria saber de você sobre o rito, esse processo que está em andamento antes de começar não só o julgamento propriamente dito, a informação que surgiu, a denúncia, a aceitação da denúncia, a discussão é se isso avançaria esse ano. Mas, ao que tudo indica, por enquanto, no cronograma? Totalmente. Eu lembro que eu fazia sempre uma comparação com o mensalão, achando que não ia dar tempo de cumprir esse cronograma, pelo menos do núcleo principal, do primeiro grupo ser ainda julgado deste ano, mas como foi mudança de rito, não é no plenário, é na turma, tem outra dinâmica, então realmente vai dar tempo de ser esse ano. Agora, você viu que amanhã, depoimentos importantes, né, depoimentos sobre testemunhas do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Agora, é claro que são testemunhas de defesa, é claro que todo mundo vai dizer que nunca ouviu falar em golpe, nem tentativa golpista, só que o que vai acontecer? Tem um confronto de depoimentos, né? E a gente teve, dias atrás, os depoimentos importantes de dois ex-chefes militares, e principalmente o brigadeiro Batista Júnior da Aeronáutica, também depois o ex-comandante do Exército, o Freire Gomes, general Freire Gomes, e principalmente o brigadeiro, deu ali um depoimento muito contundente que implica muito o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essas coisas todas vão entrar em confronto e aí para depois, no cotejo de provas, haver o julgamento e estabelecimento ou não da culpabilidade.